Ideias feitas? Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Vamos aqui à primeira crónica desta semana. Alberto, boa tarde. Queres comentar a escassa cobertura mediática da manifestação anti-Lula da Silva em São Paulo, no Brasil? Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, ontem houve uma manifestação em São Paulo, no Brasil, na Avenida Paulista, que, assim, por algumas estimativas, terá juntado mais de 1 milhão de pessoas. Não é pouco. Eu por acaso conheço a Avenida Paulista e pelas imagens realmente não sei contar se está 1 milhão de pessoas, se estão 500 mil, se estão 2 milhões, mas está muita gente. Não está, como por exemplo disse a Euronews, não estavam umas dezenas de milhares de pessoas, não estavam certamente. E uma manifestação que junta num país, ainda por cima num país que nos é de alguma maneira mais próximo do que outros países, em vários sentidos, que junta mais de 1 milhão de pessoas, ou que junta cerca de 1 milhão de pessoas, devia ser notícia. Antes de mais, convém dizer que a manifestação tinha vários pretextos ou vários motivos. Eu sei de pessoas que estavam lá, conheço algumas, conheço outras conhecidas de forma indireta, que estavam lá por diferentes motivos. E um dos motivos, que particularmente não me interessa, era por convocação do Sr. Bolsonaro. Não acho que não é uma personagem que me seja simpática, ou agradável, ou particularmente defensável, mas sim, algumas pessoas estavam lá em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Outras pessoas estavam lá, e aí o assunto já acho mais relevante, pelo menos pela parte que me toca, estavam lá para criticar a presidência do governo, ou a presidência do governo Lula, ou a atuação do Sr. Lula da Silva na presidência, que se tem caracterizado por uma ocupação legítima ou ilegítima do Estado, pela perseguição e o silenciamento de uma série de dissidentes ou de vozes dissidentes, portanto, e por outras questões que não cabem aqui, não temos muito tempo, evidentemente. Portanto, havia um lado pró-Bolsonaro, havia um lado que muitas vezes era coincidente, anti-Lula, e havia, a parte que eu acho mais interessante desta manifestação, havia uma indignação muito grande face às afirmações e às posições do Sr. Lula em relação a Israel, em relação à questão do Médio Oriente, em relação a Gaza, em relação ao Hamas. Ou seja, o Sr. Lula tem expressado opiniões que são, no fundo, positivas sobre o Hamas, e tem expressado também, em simultâneo, expressa opiniões que são absolutamente antissemitas, desde a comparação do comportamento do atual governo de Israel com as ações de Hitler durante o Holocausto, por exemplo, e isso já levou à ruptura, ao corte de relações entre ambos os países e à declaração de Lula persona non grata em Israel. E muita daquela gente estava ali, via-se e soube-se a apoiar Israel e a contestar o antissemitismo, o que eu acho particularmente importante. Independentemente das motivações que levaram as pessoas à Avenida Paulista, uma manifestação de 1 milhão de pessoas, ou à volta disso, é sempre relevante, ou devia ser relevante. E ainda por cima, no caso português, de um país como o Brasil, volto a repetir. Mas, pelos vistos, não foi relevante, porque, segundo me garantiram os nossos telejornais de ontem, os noticiários da noite, televisivos, evidentemente, não falaram no assunto. O assunto não existiu. Não existiu, e acho estranho que não tenha existido, porque tão grave, hoje em dia fala-se muito em fake news, em notícias falsas, em desinformação, mas tão grave quanto as fake news, tão grave quanto espalhar notícias falsas, é ocultar notícias verdadeiras. E se há coisa como uma manifestação no centro da cidade mais importante, provavelmente, do Brasil, é uma manifestação daquela dimensão. Se alguma coisa aquilo é uma notícia. Isso podia ter sido dado maior destaque, ter sido dado menor destaque, mas é uma notícia. O Observador, a verdade seja dita, falou no assunto em vários tópicos. As televisões, pelos vistos, não falaram. Hoje soube que, pelos vistos, a RTP hoje fez uma menção ao assunto, mas assim também uma coisa relativamente discreta. E é estranho que isto aconteça. Sobretudo, é estranho desde logo, porque se a manifestação tivesse cariz contrário, ou tivesse vertentes contrárias, ou seja, se fosse pró-Lula e anti-Bolsonaro, se fosse pró-Hamas e anti-Israel, se tivesse uma inclinação contrária, eu tenho a suspeita muito forte de que haveria notícias sobre essa manifestação. Principalmente se essa manifestação juntasse 1 milhão de pessoas, ou talvez se juntasse 5 mil, era capaz de ser notícia aqui em Portugal. Sendo assim, não foi. E o pior é que não foi só em Portugal. Ou seja, como já referiu na Euronews, a manifestação foi notícia
coisa, aí sim, mas foi sendo absolutamente distorcida, porque reduziram o tal milhão de pessoas, ou perto disso, ou umas dezenas de milhares. Não foi evidentemente o caso, basta olhar as filmagens, agora aos drones e essas coisas, é fácil de ver que estava lá muita gente. E essa gente até podia não ter razão nenhuma, aquela gente nem está em causa isso. Aquela gente podia estar a manifestar-se, a pedir as mais horríveis extravagâncias, a exigir as mais tenebrosas reivindicações. Não é esse o caso. O caso é que quando há uma manifestação, e num país assim, num país que ainda por cima nos diz respeito, mas que mesmo que fosse noutro país, nos diz particularmente respeito, isso deveria ser notícia. E é muito estranho o facto de não ser. E é muito estranho o facto disso também não ser propriamente um caso isolado. Nós vemos as manifestações que acontecem recorrentemente em Espanha, o que tem acontecido nos últimos meses em Espanha, e também passam absolutamente ao lado dos nossos telejornais na esmagadora maioria das vezes. Ou seja, há uma vertente hoje, há um peso, há uma pressão para que os noticiários, e estou a falar dos noticiários televisivos, são aqueles que têm maior audiência, ou ainda vão sendo, que escondam uma parte da realidade, uma parte ideologicamente orientada da realidade. E isso é bastante preocupante. A mim preocupa muito a desinformação, porque a desinformação nós podemos tentar selecioná-la, catá-la, pô-la de lado, filtrá-la. A falta de informação, acho, é mais grave, e dessa fala-se muito pouco. E fala-se muito pouco justamente porque essa falta de informação tem um viés que é normalmente orientado sempre para o mesmo lado e favorece determinados interesses, e são esses interesses que normalmente vêm-se mostrar muito indignados com a questão das fake news. É o exemplo brasileiro, o exemplo de São Paulo, mas realmente pode-se aplicar noutras circunstâncias. E era bom que não se continuasse a aplicar em muitas circunstâncias, porque isto é preocupante. Não sei que tipo, se os telejornais em quem as pessoas ainda vão confiando, ou uma série de pessoas vão confiando, provavelmente cada vez menos, se procedem assim, não sei em quem poderemos confiar, em termos de informação massificada, de grande audiência, no futuro. Porque realmente também do outro lado, do lado do Sr. Bolsonaro, do lado dos outros lados todos, também há muita desinformação, é verdade, mas convinha que houvesse alguma informação sobre os factos, e muitas vezes os factos são ocultados. Neste caso, tentaram mais uma vez ocultar os factos, como há redes sociais e sobretudo o Twitter e tal, não conseguiram, mas tentam, e só essa tentativa já assusta um bocadinho, para não dizer mais do que um bocadinho. A crítica do Alberto Gonçalves neste Ideias Feitas, e amanhã há mais, Alberto. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.